Repete assim comigo: ninguém pode parar o que Deus já começou. Você pode ser boca profética na vida de alguém. Fala para essa pessoa perto de você: ninguém pode parar o que Deus já começou. Quem crê nisso? Quero ler um texto e depois a gente vai decorrendo e acompanhando o resto. Êxodo capítulo 1, versículo 12. No entanto, quanto mais eram oprimidos, mais se multiplicavam e se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temer os israelitas. Somente até aí. Queridos, preste atenção numa coisa. Eu tenho certeza que ninguém pode parar aquilo que Deus está fazendo. Romanos diz assim: quem irá contra o braço forte do Senhor? E se Ele está conosco, ninguém é capaz de nos deter. Uma coisa eu aprendi: se eu tivesse morrido naquele dia, eu estaria muito feliz, porque eu sei que o que foi semeado em cada coração era o suficiente para que essa obra não parasse e ela continuasse avançando. Porque ela não é sobre homens, mas ela é sobre o Senhor. E aquilo que Ele começou a fazer em nosso meio, eu tenho certeza que tem muito mais para ser realizado. Deus tem algo especial. E eu tomo isso como base. Olha só que coisa interessante. Para a gente ganhar tempo, eu vou citando os textos e a gente vai meditando. E depois, se você quiser, você medite na sua casa. Êxodo capítulo 1, no versículo 1 diz que os descendentes de José, eles foram para o Egito, ali na época que José era governador. E o texto diz assim, que 70 pessoas chegaram na terra do Egito, tirando as noras. E depois de 400 anos, eles eram mais de 2 milhões. A questão é, eles chegaram pequenos, mas eles não permaneceram pequenos. Eu não sei quem está entendendo o que Deus está querendo falar aqui hoje. Eles chegaram pequenos, mas não permaneceram pequenos. Você pode começar pequeno, você pode começar sonhando pequeno, você pode começar de uma maneira simples, mas não vai permanecer de uma maneira simples, não vai continuar pequeno, porque a semente do crescimento, a semente da multiplicação, a semente do próprio Deus, porque você é feito pela imagem e semelhança dele, isso está impregnado no seu DNA. Quando o Senhor disse para Adão e Eva: vá e multiplique, vá, ocupe a terra e multiplique. Essa semente do DNA está na gente. E quando o povo de Israel chega naquela terra, eles chegam pequenos, mas eles não permanecem pequenos. Eles começam a multiplicar. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Você pode estar tendo pequenos começos, você pode estar tendo nesse momento da sua vida, iniciando projetos, você pode estar começando sonhos novos, mas eu quero dizer para você, que tudo que está começando pequeno, não vai permanecer pequeno, vai crescer. Vai crescer, vai avançar. Oh. É muito lindo de ver. Mas uma coisa me chama a atenção. No versículo 6 diz assim: mais tarde, José e todos os irmãos morreram, e também todos daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos, aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. A terra prometida era Canaã, eles não estavam na terra prometida, eles estavam no Egito. Mas mesmo estando no Egito, eles cresceram, eles se espalharam, eles multiplicaram.
Deus vai começar a dar habilidades para você começar a produzir em lugares impróprios, em situações impróprias, em lugares hostis. Talvez você, no momento da sua maior dor, no momento da sua maior crise, é nesse momento que Deus vai pegar você, vai começar a trabalhar na sua estrutura, e você vai começar a frutificar, a multiplicar num lugar hostil. Isso começou a acontecer com eles. Eu vejo que 3 coisas Deus faz com eles. Eles aumentaram tanto e se espalharam tanto. Eu vejo o quê? Que eles cresceram, e crescer faz parte de todo ser vivo que é saudável. Tudo que é saudável cresce, não precisa de força. Tudo que é saudável vai frutificar. Se você plantar uma árvore num ambiente saudável, ela for regada, ela for cuidada, ela não vai precisar de força para crescer, ela vai crescer. O crescimento, ele faz parte de pessoas saudáveis. E aqui eu não estou falando de bens materiais, eu estou falando de você como pessoa, como cristão. Se você está ligado nele, como João 15 diz, aquele que está ligado em mim, e eu vós, esse vai dar muito fruto, esse vai crescer, esse vai multiplicar, esse vai frutificar. Se você estiver ligado nele, se você está ligado na videira verdadeira, saiba de uma coisa: os frutos de crescimento vão aparecer na sua vida. A tua maneira de falar vai mudar, a tua maneira de pensar vai mudar, a maneira de você tratar sua esposa vai mudar, a maneira de você tratar os seus filhos vai mudar. O pensamento de escassez vai sair da sua vida. Você vai perceber que vai haver um crescimento. Olha para você quando você chegou na presença de Jesus e olha hoje. Você não é o mesmo, porque a partir do momento que você é ligado à videira verdadeira, a partir do momento que você está ligado em Cristo, a tua vida passa a ser diferente. Começa a acontecer um crescimento natural. E com o crescimento vem outro passo, é a relevância. Porque quanto mais você cresce, mais relevante você é. E eu quero liberar uma palavra aqui. Deus vai levantar pessoas. Você será relevante na tua área. E quando você ser relevante na tua área, entenda que existe um propósito e um porquê. Todo mundo que se torna relevante é para ser uma voz. Deus vai te fazer você ser a diferença na tua área. Levanta a tua mão e tome posse disso. Deus vai fazer você se tornar relevante na área que você atua. Não apenas para que o teu nome seja glorificado, mas para que o nome dele seja glorificado através da sua vida. Você vai se tornar tão relevante, porque quando você abrir a sua boca, as pessoas vão parar para ouvir o que sai da sua boca. E às vezes elas esperarão algo que seja material, mas elas vão ouvir de Jesus, porque ele vai te dar voz, para que você possa ser boca dele nessa terra. Crescimento, relevância. E o próximo acontecimento foi o que eles se espalharam. Eu percebo que o que a gente recebe não pode ficar com a gente. O que a gente recebe não pode ser retido. Tem que ser espalhado. Tem que ser compartilhado. O crescimento saudável não retém, ele transborda. Você vai transbordar sobre vidas. Deus está levantando homens e mulheres nesses dias para transbordar sobre pessoas, para transbordar sobre vidas. Pessoas vão ser alcançadas por causa da tua vida. Você vai abrir a sua boca, você vai fazer um vídeo lá no Instagram e vai alcançar muitas pessoas. Você vai ser uma voz relevante nesses dias. Você vai transbordar sobre pessoas. Versículo 10 diz assim: depois o Egito teve um novo rei, que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem mais numerosos. Com o crescimento vem uma coisa:
você pode ter certeza que isso acompanha o crescimento. O teu crescimento vai incomodar muita gente. Quando você se dispor a crescer, quando você se dispor a firmar os seus pés em Cristo, você vai incomodar muita gente. É tão engraçado isso que eu me recordo de quando eu comecei a conhecer Jesus e gostava da noite, gostava do rolê, cheio de cabelo, fazia um tupete. O que ela olhou e chamou a atenção em mim foi o tupete. Ela olhou o tupete, ela falou assim, aí ela fez a estratégia, foi da minha mãe. Se eu ganhar a sogra, eu ganho ele. Imagina uma coisa, irmãos, eu já sou bonito hoje. Imagina de tupete. Está aqui minha mãe e minha esposa para confirmar o que eu estou falando. E eu lembro que no começo da minha conversão, eu era esse cara da noite e comecei a mudar de vida. Pessoas muito próximas de mim começaram a dizer assim, você está na igreja por causa de mulher? Não te dou 2 meses. Porque quando você começa a crescer, você vai incomodar. Talvez você já decidiu pegar firme com Jesus, se batizar, mudar de vida. De repente a tua casa virou de cabeça para baixo. De repente o marido virou para você, o que é esse negócio agora? Você quer ir na igreja sempre? O marido quer ser fiel, se levantar, ser o cabeça da casa, a mulher, opa, o que está acontecendo? Você não tem tempo mais para mim e para a família? Sempre quando você decidir crescer, quando você se decidir se posicionar, você vai incomodar. Isso em todas as esferas da sua vida. Se dentro da empresa que você trabalha, você fala assim, eu vou ser diferente, eu vou fazer a diferença. Então prepara, que vão levantar e vão apontar para você e falar, esse aí, ó, esse aí é do time do chefe. Esse não é do nosso time. Se você se levantar para ser um empresário e fazer a diferença, sair da mediocridade, prepare para ser atacado. Se decidirmos ser uma igreja relevante, que vai saquear o inferno e povoar o céu, prepare para ser atacado. Os ataques virão, porque toda vez que você decidir crescer, você vai ser atacado. Não foi diferente com o povo de Israel, eles crescendo, avançando, multiplicando. Faraó disse assim, eles estão crescendo depressa. Estão crescendo mais rápido que nós. Eu não sei se você está entendendo. Faraó não quer o teu crescimento. Faraó não fica feliz com o crescimento. Tem muita gente com o espírito de Faraó, que quando vê o outro crescendo, ele começa a criticar, ele começa a inventar, ele começa a caluniar. O espírito de Faraó é assim. O espírito de Faraó, ele não se alegra com a alegria dos outros. O espírito de Faraó, ele não está feliz com o progresso de alguém. Não. O espírito de Faraó, não. Fica feliz com a derrocada. O espírito de Faraó, ele é assim, opa, o pastor está enfermo, agora a igreja vai esvaziar. O espírito de Faraó é assim, olha, eles permaneceram ainda. Mas agora que esse roubo vai espalhar. Mas aí é que está a situação. Porque o povo de Deus, ele é diferente. O povo de Deus, ele, quanto mais bate, mais ele cresce. Quanto mais apanha, mais forte fica. Quanto mais prova, mais resiliente ele se torna. Diz que o Faraó,
Ele se incomodou demais com o crescimento do povo de Israel. Então ele decidiu fazer uma coisa. Ele disse assim, se puder colocar o versículo 9 para mim, na versão linguagem de hoje, NTLH, isso. Diz assim, ó, ele disse ao seu povo, veja, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Repita comigo, tem algo muito forte nisso. Ele disse ao seu povo o quê? Veja, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa que nós. Você precisa ouvir isso aqui. Às vezes a gente se impressiona porque eles estavam crescendo e aumentando. Mas a pergunta é, o porquê que eles estavam crescendo e aumentando? É porque eles eram fortes. E o que faz de um servo de Deus forte? Não é a força do seu braço. O que faz um homem ou uma mulher de Deus forte é o quanto ele é dependente do Senhor, é o quanto ele é enraizado em Deus, é o quanto mais ele ora, o quanto mais ele tem comunhão, o quanto mais ele gasta tempo no seu devocional, ele fica mais forte. Por isso que quando você quer olhar alguém que está fraco, faça uma análise. Faz quanto tempo que essa pessoa não busca? Faz quanto tempo que ela não lê? Faz quanto tempo que ela não vai fundo? Aonde está a raiz dela? Onde está a profundidade dela? Quanto menor for a raiz, mais fácil está ela de tombar. Então o que fazia eles aumentar e crescer era a sua força. Então perceba uma coisa, o que vai te fazer forte é o quanto mais você tiver comunhão com Deus. O que vai fazer você forte é quando o diabo não consegue tirar algo de você, que é a alegria do Senhor. Porque a Bíblia diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E quando você consegue ser alegre em Deus, mesmo em meio às lutas, você é alegre em Deus, porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você continua feliz em Deus, mesmo no dia da escassez, isso é a tua força, porque você se fortalece em Deus. Você não perdeu a sua alegria, você continua forte. É no momento, sabe, complicado da tua vida, você está ali no devocional, você está ali cantando, aumenta esse som aí. Imagina, você está ali, ó. Essa será minha grande ambição, conhecer teu coração e te fazer conhecido em toda a terra. Preste atenção, preste atenção. Você está se sentindo fraco? Talvez você está assim, eu queria tanto crescer, eu queria tanto avançar, mas você está fraco. A ordem é, se fortalece, se alegra, que você vai aumentar, que você vai crescer. Oh, Deus te convida nessa noite a você levantar essa mão tua bem alto agora. Levanta, 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 levanta. Oh, diga a Ele, Senhor, eu quero me aprofundar em Ti, eu quero me aprofundar na Tua presença, eu quero mais e mais de Ti, Senhor. O que acelera o processo não é a tua força. O que acelera o processo é o que habita dentro de você. O que tem poder de fazer as coisas acontecerem mais rápido na tua vida não é o quanto você conhece, não é o quanto você estudou, não é o quanto você tem de habilidade. Isso favorece? Favorece. Mas não é isso que acelera o processo. O que acelera o processo é o quanto você está enraizado, o quanto você está fortalecido. Entenda isso. Você precisa enraizar a tua vida no Senhor. Você precisa olhar para o teu dia a dia e falar: Senhor, não adianta eu viver de aparência se eu não tiver a tua presença. Não adianta eu ter um status, ter uma posição perante a sociedade,
seu ser vazio. Talvez você vai tentar lutar com o teu braço, você vai cansar, e você não vai chegar em lugar nenhum. Então, entenda uma coisa, eles eram um povo que aumentou rápido e cresceu, por quê? Porque eles eram fortes. O inimigo tem medo da tua força, porque sabe que quem está dentro de você é aquele que não dorme. Aleluia. Versículo 11 diz assim: por isso os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. Presta atenção, olha para cá. Faraó montou uma estratégia. A gente precisa parar eles, a gente precisa barrar eles. Então nós vamos fazer o seguinte: vocês vão maltratar, vão tratar com muita dureza, e vocês também vão dar muito trabalho pesado para eles. Você sabe que essa é uma das estratégias que o inimigo usa até hoje conosco. Quando a gente fala de maltrato, nós estamos falando diretamente com o ego do homem. Você já foi maltratado alguma vez na sua vida? Quem já foi alguma vez maltratado? Se você já foi, você sabe o quanto mexe com o teu ego. Se você já foi humilhado, confrontado, maltratado, irmãos, fala para você uma coisa: isso mexe com o brilho do homem. Imagina uma coisa, aquele povo trabalhando, se esforçando, ralando, e sendo maltratado. Vai, trabalha aí seu camelo. Pum. Vai seu verme. Vai, toma aqui, pá. Irmãos, vou falar para você, uma das estratégias do diabo para te tirar do eixo é mexer com o teu brilho, é mexer com o teu emocional, é mexer com a tua cabeça, é fazer você perder a cabeça, você perder o centro. Outra coisa que ele usou com muita força é trabalhos pesados. Você sabe o que isso significa? O cansaço pode fazer você perder a direção da presença de Deus. Quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos ver que Esaú, ele tinha a promessa da bênção da primogenitura. E no momento de cansaço, ele vende a bênção da primogenitura para o seu irmão por um prato de lentilha. É no momento que você se sente cansado, é no momento que você está sobrecarregado, é nesse momento que o diabo quer tirar de você a semente da multiplicação, do crescimento, do avanço, tirar de você o que existe de mais precioso na nossa vida, que é a presença do Espírito Santo. Quando você está cansado, quando você está ali enfrentando um problema que persiste talvez há muito tempo, e você está cansado com aquilo, é nesse momento que nós estamos vulneráveis para ser abatidos e perder a direção exata que Deus um dia nos direcionou. Olha só, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida, mas contra o povo de Deus é diferente. Você já ouviu falar do efeito rebote? O efeito rebote é o seguinte: na medicina, você dá um medicamento, fala, ó, você vai tomar esse remédio aqui para passar a tua dor. O efeito rebote é o quê? A dor não passa, ou às vezes continua se agravando. Quem já fez aqui regime para emagrecer um dia? Gente, levanta a mão que eu sei de uns par aí. Eu sei. Não é meu caso, entendeu? Imagina uma coisa. Você fala, agora eu vou aplicar um Ozempic, pastor. Você compra um Monjar agora, um canetão, e pá. E começa a aplicar, e começa a fazer assim, ó. Você para de tomar, o que acontece? Efeito rebote. Versículo 12 diz assim: porém,
Quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tantos mais eles aumentavam. Efeito rebote. Você está maltratando, você está mexendo com o ego, eles estão cansados, é aí que nós avançamos, é aí que nós crescemos, é aí que nós avançamos, é o efeito rebote. O diabo preparou uma cilada para derrubar, para acabar com eles, mas quanto mais eles eram maltratados, mais eles avançavam. É assim será sobre a tua vida. Quanto mais o inimigo investir contra você, quanto mais o inimigo vier contra a tua vida, mais você vai avançar, mais você vai crescer, mas você vai viver na direção daquilo que Deus tem para a tua vida. É o efeito rebote. Quando você começar a apanhar, só saiba de uma coisa: o efeito rebote vai acontecer. É só persistir. Bate no ombro de alguém e fala assim: o efeito rebote vai acontecer. Eu não sei o que você está passando, mas o efeito rebote vai acontecer. Ele vai vir, vai acontecer. Lembrei de uma música aqui. Sabe aquela assim, ó? Bate um dó aí, senão... Quando tudo isso não funciona, quando tudo isso não é o suficiente, aí Faraó fala assim: peraí, agora nós vamos tocar aonde é infalível. Parteiras do Egito. Eu estou decretando algo agora. No momento que vocês forem fazer os partos de toda mulher israelita, vocês vão matar todos os meninos. Essa ordem foi para o quê? Ser algo escondido, não algo que fosse escancarado. E a ordem era os meninos, por quê? Os meninos, eles têm um significado. Primeiro, ele carrega a semente da multiplicação. Segundo, é a força. Um homem é a força. Então, se ele matasse os meninos, o que estaria acontecendo com eles? A geração futura, que iria fazer parte do exército, aqueles que teriam força para guerrear e construir. Então nós matamos a semente. Nós matamos aqui a possibilidade deles continuarem crescendo. Já que a gente maltratou, já que a gente oprimiu, já que a gente fez tanta coisa e não foi suficiente, então agora a gente vai agir de uma maneira mais sutil, interna, imperceptível. E nós vamos matar o poder deles avançar e multiplicar. Se ele não consegue parar seu crescimento de fora, ele vai tentar matar a multiplicação por dentro. É aí que muitas vezes nós entendemos. Você sabe onde muitos processos são abortados? Muitos chamados são mortos. Muitas vidas que um dia estavam na presença de Deus acabam nas distrações. Gente, na semana passada, nós estávamos numa pegada, né? Estava assim, meu devocional bonito, sabe? Orando, tendo com Deus maravilhoso. Estava lendo um livro a cada 3, 4 dias. Estava estudando, estava escrevendo. Vou até dar um spoiler aqui. Comecei a escrever um livro. Estava na UTI e o Senhor falou assim ao meu coração sobre um tema. E eu, quando fiquei melhor, eu comecei a escrever. De repente veio o roubo. Pá. Aí, irmãos, pensa numa coisa. Toda hora o telefone toca, um problema. Aí na hora que você acha que está melhorando, sexta-feira passada, eles tentam invadir a conta bancária da igreja. O Mercado Pago trava tudo, a gente não consegue fazer uma transferência. Eles tentam invadir por várias vezes. Nós ficamos o sábado praticamente o dia todo ali tentando não perder a conta do Instagram.
E aí me fez uma reflexão, eu falei, meu Deus, tomaram o nosso canal do YouTube, venderam para um lugar lá que transmite jogos, estão tentando tomar o Instagram. Eu falei assim, não é à toa isso. O diabo quer tocar naquilo que tem sido uma ferramenta de alcance. Ele quer parar a boca no digital nosso. Eu falei, não é à toa que isso está acontecendo. E no meio disso tudo, irmãos, vem as distrações. A gente começa a estar preocupado, e agora precisamos comprar coisas. Onde vai cotar, onde vai comprar. Porque se ele não consegue te maltratando, se ele não consegue te oprimindo e colocando um trabalho, um fardo pesadíssimo nos teus ombros, ele vai começar a trabalhar aqui dentro, ele vai tentar te distrair, ele vai trabalhar na tua mente, ele vai trabalhar dentro de você, para que você perca o foco daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Mas o que mais me chama a atenção, e eu quero que você fique de pé, versículo 20 e 21 diz assim: as parteiras temiam a Deus. O plano secreto, o plano discreto, começa a de novo sofrer um efeito rebote. As parteiras temiam a Deus, e por isso Ele foi bom para elas e fez com que tivessem as suas próprias famílias. E o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte. Versículo 9 diz: e o povo de Israel era forte. Mas depois do maltrato, mas depois do trabalho pesado, mas depois da opressão, mas depois da tentativa de parar a semente de multiplicação, porque quantos de vocês foram chamados para ser boca de Deus nessa terra? Nós temos um chamado: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batiza em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, faça discípulos. Você tem entendido o chamado? Essa igreja tem entendido o chamado de espalhar a palavra de Deus por todos os lugares dessa cidade, de espalhar o amor. Aí ele fala assim: eu vou plantar a distração, mas a distração não foi o suficiente, porque se antes eles eram fortes, agora eles se tornaram muito mais fortes. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Se antes você já era forte, a partir de agora, nesse processo, você será muito mais forte. Muito mais forte. Muito mais forte. Eu quero que você levante as suas mãos agora. Feche os seus olhos. Ele tentou te parar, ele tentou te cansar, ele tentou tirar o seu foco, mas todas as tentativas foram frustradas. Todas as tentativas foram frustradas, porque é maior aquele que está com você, é maior aquele que está com você. Nada disso foi capaz de te parar. Você vai avançar, você vai além. Oh!